Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E você está em mais um De Olho no Texto, um quadro aqui do canal onde você envia um texto que você tem muita vontade de pregar, mas tem dificuldade em entender, e eu faço aqui um estudo bíblico completo para abençoar você. E o texto de hoje que vocês me indicaram é Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, as obras da carne. Na verdade, serão dois estudos. Hoje, as obras da carne e o próximo, o fruto do Espírito, para ficar um estudo bem completo. Então, se você tem o desejo de pregar nesse texto de Gálatas capítulo 5, fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai ser enriquecido com o estudo de hoje. Não esqueça, tá? Deixa seu gostei aí, se inscreva no canal se você não é um inscrito e já deixa aqui nos comentários o texto que você quer que seja alvo de estudo aqui no De Olho no Texto. E eu, com todo prazer, farei esse estudo para abençoar você e para capacitar você para o seu ministério de pregação. Sem mais demoras, então, vamos aprender aqui lições valiosas com Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Vamos lá! Muito bem, meus irmãos, vamos lá então para o nosso estudo das obras da carne, que se encontra em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui. Então, fica comigo até o final deste estudo, hein? Vamos lá. Mas antes, se é o seu desejo se aprofundar na palavra de Deus, se você tem dificuldade em entender textos bíblicos para pregar, para dar uma aula na escola dominical, se você é um apaixonado pela palavra e deseja conhecê-la de Gênesis a Apocalipse, vem conhecer o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estamos nos aproximando aí de 100 alunos e eu tenho recebido muito feedback positivo, sabe? As pessoas têm me mandado mensagem, têm elogiado o curso, então só está faltando você. Clica no primeiro link da descrição e faça a sua inscrição. E vem estudar comigo a palavra de Deus de ponta a ponta. Antes de entrarmos no texto, você precisa compreender o contexto da carta aos Gálatas. Por que Paulo escreveu o que escreveu? É isso que eu quero explicar para você perceber que por trás das obras da carne havia um fundo histórico que levou Paulo a escrever sobre isso. Vamos lá? As igrejas da região da Galácia, note que Galácia é uma região, tá? Região da Galácia, que compreende as seguintes cidades, ó: Perge, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia, tá? Paulo estava aqui em Antioquia e daqui ele sai junto com Barnabé, tá bom? Para a região da Galácia, para evangelizar essa região na sua primeira viagem missionária. E essas igrejas plantadas por Paulo em Derbe, Listra, Perge, Antioquia da Psídia, Icônio, estavam sofrendo ataques doutrinários por parte dos judaizantes. Você já vai aprender quem são eles. Esse grupo de judeus cristãos, então note que eles eram judeus cristãos, afirmavam que, para serem salvos, os novos convertidos deveriam primeiro obedecer à lei de Moisés e só depois aceitarem o evangelho pregado por Paulo. Então note que é um ensinamento completamente oposto ao que Paulo ensinava. Paulo sempre ensinou que a salvação é apenas pela graça, mas eles ensinavam que deveriam começar por obras. Então esse era o cerne do ensino dos judaizantes, que a fé sozinha não salvava, precisava guardar a lei de Moisés. E a gente sabe muito bem, por meio de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, se você quiser anotar essa referência aí, que um dos ensinamentos assim basilares de Paulo, um pilar dos ensinos de Paulo, é o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
Então a salvação não depende do que eu faço, mas do que Jesus fez por mim. E o meu papel é apenas crer, ok? Apenas crer para ser salvo, sem obra alguma. E por incrível que pareça, os cristãos das igrejas da Galácia estavam abraçando o ensino dos judaizantes, estavam deixando a pregação que Paulo havia ensinado a eles, o ensino que Paulo havia deixado com eles, e estavam agora transferindo a sua fidelidade aos judaizantes, se circuncidando, que era um sinal da aliança com Deus e o povo de Israel, não tinha nada a ver com quem não era judeu, e obedecendo a lei de Moisés, ou seja, acreditaram que a salvação realmente era por obras, abandonando assim a mensagem pregada por Paulo. Depois você dá uma olhada em Gálatas 1, versículo 6 a 8, a indignação de Paulo ao perceber, ao ouvir que eles estavam abandonando a mensagem da graça para abraçar o evangelho das obras, que na verdade não é evangelho algum. Então Paulo repreende eles por virarem a casaca e se bandearem para outra mensagem. Paulo, então, ao saber que seus filhos na fé, porque Paulo os ganhou para Cristo, estavam deixando o evangelho da graça e abraçando a lei de Moisés, ele escreve, então, a carta aos Gálatas, defendendo seu apostolado, porque os judaizantes atacavam o chamado de Paulo e o verdadeiro evangelho da salvação unicamente pela fé. Então, você entendeu aí o contexto da carta aos Gálatas e agora você tem uma noção do porquê Paulo escreveu sobre as obras da carne. E na segunda parte da sua epístola, Paulo ensina que obedecer à lei, ao invés de tornar a pessoa mais espiritual, conforme ensinavam os judaizantes, na verdade fará com que as obras da carne dominem a vida do crente. Olha só. E é por isso que Paulo, então, vai escrever o que escreveu. Tendo conhecido um pouco do contexto da carta, vamos, então, conhecer as obras da carne. Mas antes, atenção, essa lista, embora extensa, não é exaustiva. Paulo não exauriu aqui todas as obras da carne, pois não esgota todas as obras da carne, uma vez que Paulo conclui dizendo, e coisas semelhantes a estas. Então, as obras da carne vão muito além do que Paulo escreveu, dos 17 itens que Paulo escreve aqui em Gálatas 5, do 19 ao 21, ok? Mas Paulo coloca aqui as principais e com certeza as mais comuns na vida daqueles que não servem a Cristo e na vida daqueles que não fazem parte do Evangelho. Então vamos lá começar com a primeira classe de obras da carne. Eu dividi em 4 classes, tá? Começando com os pecados sexuais, depois os pecados religiosos, depois os pecados sociais e depois os pecados pessoais. Vamos lá, vamos conhecer essa primeira classe de obra da carne, então, que envolve a vida sexual. Começando com o adultério. O que é o adultério? O adultério é a intimidade, é o relacionamento íntimo de uma pessoa casada com quem não é o seu cônjuge, ok? Uma pessoa casada dentro de um vínculo conjugal se relacionar intimamente com alguém que não é o seu cônjuge, tá? O adultério é uma obra da carne. E Jesus, ele estreita o assunto lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz que adultério não é só se deitar com uma pessoa que não é o seu cônjuge, mas só de desejar alguém que não é o seu cônjuge, no seu coração, a pessoa já cometeu adultério com ela. Então, um negócio aqui é realmente sério, tá? E quando você olha, por exemplo, Êxodo, capítulo 20, versículo 14, Deus deixa claro lá, em um dos 10 mandamentos, não adulterarás. E a sociedade hoje tem tentado romantizar o adultério, tem tentado dar um outro nome a esse pecado, chamando ele de relacionamento aberto, mas na verdade a Bíblia ainda chama de pecado e de infidelidade contra o cônjuge e contra Deus, ok? E Provérbios 6, versículo 32 diz que aquele que adultera é um louco, que ele peca contra a própria alma, quem faz um absurdo desses, ok? Essa é a primeira obra da carne, então. Vamos para a próxima. A segunda, chamada de fornicação. O que é a fornicação? A fornicação pode ser definida
como a intimidade, tá, de cunho sexual entre pessoas não casadas. Se o adultério ele é a relação íntima com uma pessoa que não é o seu cônjuge, a fornicação pode ser definida como a intimidade entre pessoas solteiras que não têm o vínculo conjugal, tá? Namorados, noivos, pessoas amasiadas que moram junto sem serem casadas, estão praticando fornicação, que é um pecado biblicamente falando. 1 aos Coríntios 6,18 vai dizer fugir da prostituição, e a palavra ali traduzida por prostituição é fornicação, tá? Um pecado grave e que leva à condenação eterna, uma obra da carne. Terceiro item dos pecados aí da primeira classe, pecados sexuais, é a impureza. Impureza é aquela pessoa com mente impura, que vê maldade em tudo, vê besteira em tudo vê duplo sentido. É uma pessoa com a mente poluída, o coração poluído, os lábios poluídos, tá? Essa é uma obra da carne. E Paulo, em Efésios 5, versículo 3, diz que a impureza nem deve se nomear entre os santos. É uma contradição. Um cristão, um santo de Deus com a mente impura. Tá? É um pecado grave também que dá origem a muitos outros pecados. A quarta obra da carne é a lascívia, que é um comportamento desregrado, um comportamento sensual. Nós estamos vivendo em uma época em que a sensualidade ela é valorizada, e você olha até mesmo no meio do povo de Deus, as fotos que são postadas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e nós vemos o quanto a sensualidade está presente no povo de Deus, através das roupas que se vestem para ir para o culto, dos tipos de foto que se tira, seja na igreja, seja na rua, seja na praia, seja na piscina. Tudo isso a Bíblia chama de lascívia, uma obra da carne. Tá? Primeiro a pessoa começa com impureza, como a gente viu no slide anterior, que fica apenas no campo do pensamento, no campo teórico, e depois quando vem para a prática se chama de lascívia. A pessoa já não liga, sabe, do que Deus pensa sobre o seu comportamento e nem do que os outros pensam. É uma pessoa lasciva. Os pecados religiosos agora, a segunda classe de pecados aí listadas por Paulo nas obras da carne. Vamos conhecer? O primeiro é a idolatria. Isso aqui não é novidade, você sabe o que é idolatria, se prostrar diante de outros deuses, diante de imagens. Contudo, idolatria não é apenas se prostrar diante de alguma imagem. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus na sua vida, tudo aquilo que ocupa o trono do seu coração, que deveria ser unicamente do Senhor, se transforma em um ídolo. Então pode ser o trabalho, pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser uma diversão, pode ser o dinheiro, pode ser a carreira profissional. Tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração se transformou em um ídolo e estamos cometendo essa obra da carne chamada idolatria. É por isso que Jesus, em Mateus 6, 33, ele disse: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele deve ter o primeiro lugar, a primazia, e deve ser a prioridade na nossa vida, ok? E 1 João, capítulo 5, versículo 21, diz para nós: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não é só dos ídolos de metal, madeira, não. É dos ídolos principalmente que nós criamos e colocamos no lugar do Senhor. Ok? Então, cuidado com a idolatria. Depois vem a feitiçaria, a manipulação aí de objetos, a manipulação de feitiços, a manipulação de muitas coisas para mexer com o mundo espiritual. Nós temos hoje diversas religiões que se enquadram dentro da feitiçaria, ok? E é um pecado, uma obra da carne, algo condenado pelo próprio Deus. Quando você lê Êxodo, quando você lê Deuteronômio, diversas vezes lá, Deus condena os feiticeiros e a feitiçaria. É uma obra da carne, ok? Temos também as heresias, Thales, mas você pulou do 6 para o 13. É isso mesmo, porque a heresia é o 13º item, mas é um pecado religioso, então eu agrupei junto com os outros pecados religiosos aqui, tá bom? E o que são as heresias?
As heresias são distorções do ensino sobre Cristo, sobre Deus, sobre o que a Bíblia diz. É uma distorção sobre o que a palavra de Deus ensina, sobre o ensino verdadeiro. E quantas heresias nós temos visto por aí afora. Não apenas dentro das seitas, que diminuem a pessoa de Jesus, que não acreditam na Trindade, que diminuem a duração da condenação eterna. Enfim, elas distorcem pensamentos que a Bíblia afirma como verídicos. E também dentro do povo de Deus estão surgindo heresias terríveis nos dias de hoje. Heresias são obras da carne. Obras da carne. Nós devemos ter um pensamento correto a respeito do que a palavra de Deus ensina. E é dela que deve fluir e deve surgir todo tipo de pensamento, de doutrina a respeito de Cristo e do seu reino, ok? Passamos então aos pecados sociais. Vamos conhecer os pecados sociais? Primeiro deles, inimizade, aquela disposição a não ter amizade com alguém, a desfazer relacionamentos com alguém, aquele rancor guardado no coração, aquela amargura guardada no coração. Isso é uma obra da carne. Infelizmente, nós temos visto isso muito dentro das igrejas. Irmão que não fala com irmão, obreiro que não fala com obreiro. Quando o ensino de Jesus em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao 18, sim, isso aqui é um M, tá, gente? Isso aqui é um M. Jesus ensina que se um irmão pecar contra você, você deve ir até esse irmão e repreendê-lo entre você e ele só. E se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Aqui é 18. Você ganhou o seu irmão. Então, ao invés da inimizade, deve haver o confronto em amor, sabe? Poxa, você errou contra mim, você pecou contra mim, mas nós somos irmãos, vamos ficar bem. A gente não ganha nada com inimizade, mas não. Hoje nas igrejas nós temos visto muitas inimizades entre o próprio povo de Deus e isso é uma obra da carne. Depois tem as porfias. Porfias são disputas, sabe? Disputas por cargo, disputas por poder, disputas por qualquer outra coisa que esteja em jogo. Isso é uma obra da carne. E isso havia muito lá na igreja de Corinto. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo repreende os coríntios por causa das disputas de dons espirituais que eles faziam. Eles faziam isso, você acredita? Um se achava superior ao outro e um ficava disputando com o outro quem tinha os melhores dons espirituais. Olha só. E aí Paulo escreve no capítulo 4 falando para eles, olha, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão se gloriando de algo que vocês receberam, que nem de vocês são? Paulo condena eles por causa disso. E hoje na igreja também há muita porfia, muita disputa, por muitos motivos fúteis, sabe? E que não merecem brigas entre irmãos. Mas vamos lá. Ciúme, que é você se entristecer pela conquista de algum irmão. Isso tem muito também no meio do povo de Deus. Ciúme, porque um irmão foi consagrado, foi elevado ao ministério, porque um irmão começou a pregar a palavra, porque um irmão está dando certo na vida profissional dele. A tristeza, sabe? A tristeza pela conquista de algum irmão. Próximo pecado social, a ira. Ira. Muitas pessoas explosivas que se iram fácil. Quando a palavra de Deus diz em Efésios 4, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem muita gente aí que estoura muito fácil, pavio curto, e da ira surgem muitos outros pecados, como porfias, disputas. Então tome cuidado com a ira, principalmente se você é uma pessoa explosiva, tá? Toma muito cuidado com isso daqui, porque a ira pode fechar muitas portas para você e fazer você perder muitas amizades dentro da igreja do Senhor. Peleja, mais um tipo aí de briga, de disputa, são contendas, batalhas. Isso acontece muito dentro da igreja, principalmente por posição, por cargo, mas o povo de Deus deve evitar a peleja. E mais uma vez, esse pecado acontecia também na igreja de Corinto e não deve acontecer nos nossos dias de hoje, tá? Fuja então da peleja, de ficar brigando por causa de consagração, ficar brigando por causa de oportunidade. Seja alguém pacífico e um promotor da paz dentro da sua igreja. Temos o próximo pecado social, que são as dissensões, que poderia ser traduzido também por facções. Como assim, Thales? Tem facções
dentro das igrejas? Com certeza. Todas as vezes que a igreja se divide em grupos, eu sou do fulano de tal, eu sou favorável ao pastor tal, e eu a esse pastor aqui. Todas as vezes que existe isso dentro da igreja, se formou dissensões dentro dessa igreja. Mais uma vez eu vou tomar a igreja de Corinto como um exemplo. Eu deixo para você ler aí depois 1 Coríntios 1, do 11 ao 13, que Paulo repreende os coríntios dizendo para eles, uns aí estão dizendo eu sou de Paulo, outros estão dizendo eu sou de Apolo, outros estão dizendo eu sou de Pedro, outros estão dizendo eu sou de Cristo. Por acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Então, toda vez que existe grupinho dentro da igreja, está ali surgindo uma obra da carne, que é a obra da carne chamada de dissensões, ok? Invejas, que é diferente de ciúme. Na inveja, você vai muito além de se entristecer com a conquista do outro. Na inveja, a pessoa deseja que você perca aquilo que você conquistou. Enquanto o ciúme é uma tristeza pela conquista alheia, enquanto a Bíblia nos manda nos alegrar com aqueles que se alegram, a inveja, você se alegra em a pessoa perder aquilo que ela conquistou. O cargo que ela conquistou, o carro que ela comprou, a casa que ela comprou. A inveja é um sentimento perverso. Provérbios 14, versículo 30, chega a dizer que a inveja é a podridão dos ossos. Ok? Então, cuidado com a inveja. Homicídios, tirar a vida do próximo, mas não apenas tirar a vida do próximo. 1 João capítulo 3, versículo 15, diz para nós que aquele que odeia o seu irmão no coração é homicida. Então não precisa tirar a vida de alguém para ser um homicida. Se você guardar ódio contra alguém, a Bíblia já te define como um homicida. E por fim, os pecados pessoais agora, a última classe de obras da carne. E o primeiro deles, bebedices. Pessoas que gostam de uma bebida, pessoas cuja alegria está no copo de uma cerveja, de um vinho, de um champanhe, de uma cachaça, de uma pinga. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz para nós, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ao invés de se encher com cerveja, vinho, champanhe, se encha do Espírito Santo. Porque a bebida faz você perder o seu controle, mas o Espírito Santo faz você estar no seu autocontrole todas as vezes que você anda e vive cheio dele. E glutonarias. A glutonaria pode ser definido como comer além da conta. É pouco falado isso daqui. A glutonaria. Pessoas que já estão satisfeitas, mas pelo sabor da comida continuam comendo e chegam até a passar mal de tanto que comem aquilo que já matou a sua fome. Conhece alguém assim? Avise essa pessoa que ela está cometendo uma obra da carne, ok? Um pecado contra ela mesma. E aí Paulo termina no versículo 21, e coisas semelhantes a estas. Então Paulo não esgota o assunto, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Então isso significa, como já antes vos disse, que Paulo pessoalmente nas igrejas da Galácia, Paulo pregava sobre esses assuntos. Paulo falava sobre homicídio, sobre glutonaria, sobre bebedice. Paulo falava sobre inveja com eles pessoalmente e escreve para eles novamente sobre isso. Os que cometem, essa palavra cometer não é um pecado ocasional, é uma prática de vida. Quem vive na prática desses pecados não vai herdar o reino de Deus. Paulo é categórico aqui e com ele não tem curva na conversa. Quem vive na prática dessas obras da carne não vai herdar o reino de Deus. O que podemos aprender então com Gálatas 5, do 19 ao 21? Bom, já aprendemos bastante coisa, mas vamos ver aqui mais algumas. Primeiro, ainda temos uma natureza pecaminosa em nós. E se não vigiarmos, nós cometemos tudo isso que Paulo elencou aqui nas obras da carne. Segundo, somente uma vida no Espírito nos dá poder para vencer as obras da carne. Então você quer não cometer tudo isso que nós vimos e estudamos aqui, se encha do Espírito Santo e se coloque sob o controle do Espírito Santo. E terceiro, necessitamos ter desenvolvido o fruto do Espírito em nós, que é o tema do nosso próximo estudo e do nosso próximo De Olho no Texto. Então eu te espero no próximo vídeo sobre o fruto do Espírito. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar o seu gostei aí, de se inscrever para que você possa receber os próximos conteúdos e estudos bíblicos aqui do canal. E lembre-se,
passa aqui embaixo na descrição, primeiro link, faça sua inscrição no Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Pode ter certeza, um investimento acessível para você finalmente aprender a palavra de Deus de maneira simples, prática, ilustrada, passo a passo de Gênesis a Apocalipse. Chegou a hora de você aprender a Bíblia como você nunca imaginou. Te vejo então no próximo vídeo ou dentro do curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau!